Agora são 8h05. Nós já temos um bom público e possivelmente mais gente chegando. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Quero fazer o pai da ideia, o idealizador deste evento. E quero também fazer um agradecimento ao Vini, que, com a sua equipe de comunicação, tornou possível a realização deste evento pela confecção de todas as peças de publicidade, todo o material de site. Então, é importante que também se faça esse registro. O pessoal que faz os bastidores muitas vezes não é lembrado, mas são as pessoas importantíssimas que tornam os eventos realizáveis, né? Então, a Carol e ao Roger, que também estão dando suporte na abertura da sala e na gravação deste evento, também, meu muito obrigado. Eu, sem mais demora, 5 minutos, passo a palavra ao doutor Henrique Noronha para conduzir as palestras, apresentar o palestrante e desejando a todos um bom evento nessa manhã. Bom dia a todos, bom dia, Jader, bom dia, doutora Denise. Está ajustando ali já a apresentação para a gente começar. Bom dia, doutor Nogueira, meu orientador e uma pessoa que foi importante também na organização prévia da nossa agenda, da programação desse evento. Este é um primeiro evento, é a primeira Jornada Internacional de Bem-Estar. Decidimos começar pelos cavalos porque é justamente a área que eu atuo, que eu trabalho e onde a gente tem muitos contatos e conseguimos trazer para estes momentos, que serão em torno de 12 a 13 palestras, pessoas de uma referência nas suas áreas extremamente importante. E isso tornou o nosso evento muito grande, tornou o nosso evento maior do que nós tínhamos capacidade até de prever, né? A gente tinha certeza que seria um sucesso, mas não imaginava que seria tanto assim como foi e como está sendo. É um prazer receber todos vocês. Esse evento, ele é um ponto de partida. Acho que daqui para frente as discussões de bem-estar começam a tomar outra cara e de manejo, de etologia e assim por diante. E a gente está feliz demais de fazer parte deste start, dessa arrancada nova. E o nosso objetivo enquanto escola bem-estar é difundir esse conhecimento cada vez mais. Então, esse evento eu acho que é esse pontapé inicial para que a gente consiga se aproximar das pessoas. Nós estamos com participantes do Brasil inteiro, alguns colegas também do Uruguai e da Argentina e também alguns outros países. E todas as palestras vão ser em português. Todas as palestras serão em português para que a gente tenha mais facilidade aí no acesso. Então, a gente, como o Jader falou, né, a nossa programação é em torno de 40 minutos até 1h com cada palestra e mais um espaço no final para discussão, para algum debate. Se houver perguntas, eu peço que vocês coloquem no chat e a gente e o palestrante, à medida do possível, responde no final. Se não for possível, se não houver tempo, a gente retorna depois através do e-mail de cada um, através do contato de cada um que nós temos aqui registrado através das inscrições de vocês. Para a gente evitar excesso aí de informação, excesso de comentário e a gente acabar extrapolando o tempo, já que todo mundo se organizou para essa situação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado àqueles que acreditaram e apostaram nessa ideia. Mais uma vez, muito obrigado, Nogueira, Jader, Vinícius, Carol e toda a equipe que fez o staff, né, dessa primeira jornada, que é extremamente importante para que a gente consiga mostrar, de fato, para que a escola veio e para que serve essa primeira jornada de bem-estar animal. Então, bem-vindo a todos mais uma vez e
professora Denise, doutora Denise Leme, nós decidimos colocar ela por primeiro por vários motivos. O primeiro, pela amizade e pela admiração que nós temos pelo trabalho que ela realiza lá em Santa Catarina. E também porque ela tem um conhecimento muito grande sobre ciência, que acho que é a coisa que a gente precisa entender cada vez mais e é a base de tudo para a gente seguir depois debatendo as questões de bem-estar animal. Então, seja bem-vinda, professora Denise Leme, e daqui para frente é tudo contigo. Obrigada, Henrique. Primeiro, bom dia a todas e todos. Espero que estejam bem nos seus lares, bem confortáveis, seguros, se cuidando. É um momento importante, diferente que nós estamos passando, né, e exige de todos nós bastante adaptação e reflexão. Henrique, quero te parabenizar pela iniciativa desse evento. Achei bem legal. Eu não esperava realmente esse tanto de pessoas que você foi falando, que foi se inscrevendo, né? Porque a gente até acompanha algumas lives e vê que tem um público. E isso mostra, primeiro, que você tem bastante, vamos dizer assim, penetração no meio, eu achei bem legal, e o interesse das pessoas em saber um pouco mais sobre bem-estar. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou dividir aqui a minha tela, e o que acontece quando a gente fez o teste é que fica só a minha tela para mim. Então, eu vou ver se eu minimizo aqui, se alguém tiver alguma dica, para ver se eu continuo vendo pelo menos alguma interação. Porque se eu colocar a tela no full screen, o que acontece é que eu só vejo a tela e parece que eu estou falando sozinha. Tá? Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Professora, é PowerPoint, né? PowerPoint. Então, abre a apresentação de PowerPoint e coloca no modo ali, no modo apresentação, tá? Tá, peraí. O modo apresentação, aquele de tela cheia, né? Isso. Isso. Agora, volta para... Tá enxergando a tela cheia aí agora? Sim. Tá, agora volta pro Zoom pelo Alt Tab. Alt Tab vai aparecer na tela aí as... Não foi. Né, ele diminuiu de novo. Você está vendo que diminuiu? Não, é que não houve o compartilhamento da tela ainda. Então peraí. Precisa deixar essa tela cheia aberta e voltar para o Zoom para poder compartilhar a tela cheia que está aberta, entende? Tá, então vamos lá de novo. Eu vou no modo apresentação, tá aqui, Alt Tab. Ele vai muito rápido. Tem que segurar o Alt Tab, segura ele. Pode, aperta no Alt e aperta no Tab e segura, porque daí ele vai aparecer a opção. Entendi. Agora vai. Agora eu vou soltar. Tá aqui de novo. Tá aqui de novo. Agora aqui, ó. Vai no compartilhar tela embaixo, verdinho aqui, ó. Eu fui. Ele aparece a apresentação. Ele aparece a apresentação aberta? Agora foi. Aí. Eu te vejo dentro da minha tela. Tá perfeito. Perfeito, muito obrigada. Jader. Vai lá. Então vamos lá, vamos começar. Professora, o tema... Fale. Só para esclarecer, para andar a tela agora, o mouse em cima, clicando 2 vezes. Ou até uma vez eu acho que ele já vai, para passar a tela. Foi. Oi? Vocês estão vendo mudar? Jader, você viu mudar a tela? Sim, professora, está mudando. Acho que o Jader congelou um pouquinho a internet dele. Sim, mudou. Tranquilo, tá certinho. Então tá bem. Então vamos lá. O tema, então, que nós temos hoje é a relação humano-cavalo
e os sistemas sensoriais e a senciência equina. Olha, mais uma vez, vamos tentar ajustar aqui. O meu congelou, como que tá para vocês? Antes de eu começar a falar na sequência, como tá? Tá aparecendo normal. Estamos te vendo bem, ouvindo bem, tela boa, tudo certo. Então tá bem, então vamos lá. Bom, então mais uma vez, olha lá, o tema hoje é relação humano-cavalo, sistemas sensoriais e senciência equina. Então, para quem está chegando agora, eu sou Denise Pereira Leme, eu sou médica veterinária, doutora e professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, esse tema, para 45 minutos, eu só consegui fazendo um bom resumo. Tem bastante coisa para falar e eu tentei montar uma sequência lógica para a gente interagir e interligar esses três temas. Quando a gente fala da relação humano-cavalo e a gente busca isso, a gente tem dois aspectos bem importantes. Um aspecto evolutivo e histórico do cavalo com relação ao desenvolvimento do ser humano e vice-versa, a influência do ser humano na evolução do cavalo. Mas o que eu vou me ater aqui é a relação humano-cavalo diária, que o cavalo tem com o ser humano desde o dia do nascimento, ou até mesmo antes do nascimento. E aí são todas as práticas que se faz com o cavalo, né? Desde o primeiro dia na cura do umbigo, um cabresteamento precoce, as terapias, vacinações, vermifugações, tudo isso envolve o contato do ser humano com o cavalo. O manuseio, casqueamento, castração. Depois vem os primeiros treinos, né, também chamado de doma. O cavalo que participa de aulas, de competições e principalmente toda a rotina diária, todo o contato do ser humano. O hipocampo e aqui também cabe... e esses dois espaços. E aqui também cabe dizer que existe nessa relação do ser humano com o cavalo, o ser humano de uma maneira geral para aquele cavalo, né, o que essa espécie significa, e o ser humano individual, aquele que realmente tem algum significado para ele de forma individual. O cavalo consegue tanto ter uma impressão do ser humano como de cada indivíduo. Então, pensando numa relação qualquer, as reações de um encontro, seja interespecífico ou mesmo de pessoas com pessoas, elas são baseadas qual foi a primeira impressão que se teve daquele encontro, se foi boa, foi ruim, se foi neutra, e do contato imediatamente anterior. Então, pensa que se você vê alguém e essa pessoa ela foi consistente nos encontros que se sucederam, você tem uma boa impressão daquela pessoa se todos os encontros foram bons. E se você tem, bom, mas de repente essa pessoa, ela te trata mal, tem alguma coisa que você não entendeu, já gera uma desconfiança. E assim é a base de todas as relações, né? Então, a gente tem que pensar também que nós temos que começar, quando temos relações com os cavalos, na criação de uma confiança mútua. O cavalo tem que confiar na consistência desses encontros, que os encontros sejam sempre bons, positivos e gere nele uma sensação de que aquilo está ok. Então, os nossos estímulos, olhar, voz, atitude, até mesmo o humor, o cavalo percebe, né, e provoca no cavalo reações que estão baseadas naqueles encontros. Os cavalos, então, eles vão ter emoções e sentimentos, e aí ele pode criar, se for tudo positivo, um vínculo positivo com o ser humano. Então, as bases para um bom relacionamento, ela tem que estar sedimentada em em alguns conceitos. O respeito pelo cavalo, se tem consistência nesses encontros, né? Espero que vocês tenham entendido que é consistência, se é sempre bom, se ele conseguiu criar confiança, se isso for sempre positivo. E aqui a gente tem que ver que a relação ela tem que ser boa para ambas as partes.
e nós vamos começar a trocar o termo de relação humano-cavalo para uma parceria humano-cavalo. Porque quando a gente fala relação, você ainda dá margem a ser boa ou ruim. E ela, se ela é boa, ela tem que ser boa para ambas as partes. E se ela é uma parceria, já mostra que algo está sendo construído junto entre esses dois que compõem esse relacionamento. Então, como que se constrói essa parceria? Entendendo o outro, né? Então, a gente, às vezes, estou falando aqui, dá para você pensar tanto num animal como num ser humano. Então, esse outro, quais são as necessidades, as vontades, os gostos, as sensibilidades? E eu quero promover cada encontro com o outro que ele seja, pelo menos, neutro, a positivo. E se esse outro é de outra espécie? Exige mais conhecimento de quem quer estabelecer essa parceria. Porque pensa bem, o cavalo, quando ele está independente, ele tem bem pouco interesse no ser humano. Já ao contrário, né, o ser humano tem bastante interesse em ter uma parceria com o cavalo, dependendo do para que ele quer essa parceria. Então, esses conhecimentos que se busca para entender o outro, como ele percebe o mundo, quais são os comportamentos dele que eu consiga entender, porque se esse outro não fala a mesma língua que eu falo, eu vou ter que perceber as necessidades, vontades, gostos e sensibilidades por meio de comportamentos, de indicadores, e tentar sempre promover aquilo que ele goste para que ele tenha uma boa impressão de mim. Quais são as necessidades físicas, quais são as necessidades mentais, e aí eu já estou chegando mais perto do que a gente costuma estudar, que é comportamento, anatomia, fisiologia, sistemas sensoriais, certo? E eu vou trazer outro conceito para vocês, que é o UNVET. Esse conceito ele não é nada novo. Esse conceito é de 1909, né, desse filósofo Huxley. Ele fala que existe um mundo subjetivo de cada um. Um mundo de uma percepção própria de todos os organismos vivos. Cada um tem o seu próprio mundo, tem uma compreensão de mundo. E se eu não entendo qual é a compreensão de mundo do outro, fica difícil uma interação. Então, o ser humano, que tende a ter maior compreensão da situação do ambiente com relação aos outros seres vivos, ele tem que entender quais são os comportamentos e as interações daquele ser no meio em que os dois vivem, para assim poder entrar no mundo daquele outro ser. E o humano, ele faz parte do meio onde está o cavalo. E ele tem condição de fazer daquele mundo do cavalo um mundo melhor. Tá? Então, o ser humano, ele faz parte do ambiente do equino, do cavalo. São os tratadores, são os instrutores, praticantes, os profissionais, todos geram estímulos para os cavalos. E agora eu vou entrar na outra parte, né, dos conceitos dessa aula, tá? Que é, os equinos, então, são seres sencientes. Se eles percebem o que acontece no seu mundo, no seu redor, e interagem, compreendem, a gente já não mais tem dúvida que são seres sencientes. Hoje a ciência ela nem fala mais de vertebrados seres sencientes, porque já está muito sedimentado. Hoje a ciência ela já está no campo dos moluscos, dos insetos, de outros seres. Mas dos vertebrados ninguém tem mais dúvida. Então a gente percebe que quando estamos perto de um cavalo, que eles são seres, além de sencientes, muito atentos ao mundo ao redor. E como será que eles estão recebendo esses estímulos e percebendo o mundo, tá? Então é aí que a gente vai,
né, entrar também em tentar construir esse mundo melhor. Então, a senciência é a capacidade de um ser de sentir. Os cavalos, eles são conscientes do ambiente ao redor e eles são capazes de sentir e expressar emoções positivas e negativas. Então, eles reagem de forma intencional aos estímulos. Então, veja bem, se está tudo certo, se o cavalo tem liberdade para reagir, ele vai, de forma intencional, reagir espontaneamente. Nós vamos chegar num momento que vocês vão ver que se você treinar o cavalo para não reagir, ele vai parar de reagir. Bom, dentro, então, dessa concepção de mundo, os cavalos, eles usam dos sistemas sensoriais para perceber os estímulos. Eles vão usar da visão, da audição, do olfato, do tato, da gustação, que vão, né, interpretar esses estímulos químicos, mecânicos e dolorosos para montar o próprio mundo. E cada experiência vai formar um registro daquela situação, daquele contexto, e esse registro, então, ele pode ser positivo ou negativo, ou, no mínimo, neutro. Então, dentro dos sistemas sensoriais, eu vou começar pela visão. Então, esse esquema mostra mais ou menos como que o cavalo ele enxerga o mundo. Então, às vezes, a gente não tem noção dos movimentos que fazemos perto dos cavalos, mas eles estão percebendo esses movimentos. E esses movimentos, né, eu não vou ficar repetindo, mas geram estímulos, percepções, emoções, reações e registros, se aquilo foi bom, ruim ou, no mínimo, neutro. Então, vamos ver se vocês conseguem enxergar uma flechinha. Alguém me dá um... Vocês conseguem ver a flechinha da tela? Sim, dá para ver sim. Então, tá bem. Então, lá. Aqui um cavalo, né, que a gente vê uma face lateral do cavalo. Então, como que ele enxerga? É incrível que quando você começa a ler os textos e ver até onde a ciência chegou no campo da visão do cavalo, eu já vou dar o final aqui. A impressão que se tem é que ele enxerga numa esfera. Ele tem como se fosse uma bola quase que completa, com pequenos pontos cegos. E aqui nesse quadro aqui a gente vê, ó, uma área cega bem atrás, né, caudal, e abaixo do focinho. O restante ele está enxergando. Seja uma visão quase de 180 graus, de cima a baixo, uma visão de 140 graus lateral, tá? E ainda uma visão marginal até o ponto cego, aqui monocular, né, dos dois lados, e quando essas duas visões monoculares se encontram, uma visão binocular. Eles têm bastante capacidade de ampliar pouca luz no escuro, então eles têm uma boa visão noturna. Eles percebem texturas e detalhes de objetos que estão até 9 metros à frente e enxergam quando estão ao nível do solo até 2 metros à frente. Então, eles têm uma ótima visão. E olha que importante isso também, ó, com relação às cores. Os cavalos, eles enxergam bem o amarelo, distinguem o azul e confundem, aqui, né, propositalmente, o verde e o amarelo. Então, isso para obstáculos, para locais que ele tem que identificar, é muito importante. Saiu um trabalho agora, em 2020, falando dos obstáculos em competições, que cores que eles têm que ter. Tá? No mínimo, amarelo fluorescente e branco,
de tom laranja e vermelho, ele não enxerga direito. Então, aqui é bem importante a relação da visão com a percepção de mundo. Ele percebe movimentos sutis, ó, de orelhas dos outros cavalos e dos movimentos dos olhos dos outros cavalos. Porque como eles são presas e vivem em grupo, eles têm que pegar sinais dos companheiros para também ter noção de se algum perigo é iminente. Então, aqui, em termos práticos, as instalações escuras, jamais deve ser uma instalação assim, sem luz. Uma instalação jamais aberta. Um cavalo para entrar num trailer. Imagina a dificuldade de ele entrar num trailer também, fora toda a questão comportamental, a questão da visão. Ele demora um pouco mais para se adaptar a um lugar mais escuro, né? E quando ele sai de um escuro para claro, pode ser até que ele sinta alguma contração mais forte, que tenha algum desconforto. Então, essas questões, às vezes a gente não entende muito bem por que ele está reagindo, é porque ele vê o mundo de forma diferente. Com relação à audição, bom, os cavalos, eles movem as orelhas de forma assimétrica, independente, em até 180 graus. Eles identificam sons de outros cavalos, se são cavalos companheiros ou cavalos estranhos, assim como de pessoas, né? Também diferenciam tons de voz. Eles conseguem identificar sons bem distantes em que a gente não consegue identificar. Então, aqui tem duas questões práticas bem importantes. Sons altos podem incomodar os cavalos, porque para nós não está incomodando ainda, e nós não estamos escutando alguma coisa que para eles pode ser sinal de perigo e eles estão distraídos e no momento de treino, no momento de competição, alguma coisa assim, pode atrapalhar bastante e ser desconfortável para o cavalo, né? As orelhas também, elas são indicadores de estados emocionais, então eu não podia deixar de falar. Talvez alguém vá falar isso mais à frente, né? Então, a posição das orelhas tem sido bem consistente quanto ao estado emocional dos cavalos e forma de comunicação com os demais cavalos e até aviso para a gente, né? De como que eles estão se sentindo. Vamos ver aqui. Então, os olhos e as orelhas dos cavalos permitem que eles estejam sempre muito atentos ao ambiente. Com relação ao olfato, o olfato, os cavalos, eles utilizam bastante o olfato para também reconhecer ameaças, para se reconhecer, para conhecer excrementos de companheiros ou de estranhos, se os excrementos são de fêmeas ou de machos. A identificação do cio, né, do macho com relação à fêmea. Eles exploram bastante o ambiente e em situações de estresse e medo, eles têm uma dilatação maior das narinas para percepção do ambiente. E o que é bem interessante aqui, em termos práticos, é que existem odores de estresse. Então, naquelas situações de manejo em conjunto, em que um cavalo vai sendo manejado atrás do outro, se os primeiros estão bastante estressados, mesmo que depois que eles saiam do ambiente, eles deixam odores de estresse. E isso deixa os demais bastante apreensivos. Então, é interessante começar manejos com cavalos mais tranquilos e, obviamente, promover uma situação confortável para que os demais não tenham essa, né, para que esse animal não deixe esse odor, para os demais também conseguirem passar por aquela situação de forma mais confortável possível. Com relação à gustação, os cavalos, eles preferem o doce, percebem salgado, amargo e azedo, e eles, com o olfato e o tato e a gustação, eles distinguem os alimentos, né, coisas comestíveis. E eles desenvolvem as suas preferências alimentares. Também eles conseguem assimilar o gosto de alguma coisa que pode ter feito mal e ele evitar aquele tipo de alimento. E aqui eu coloco também, eu tentei colocar alguma palavra que fosse melhor e o máximo que eu consegui foi um desgosto por coisas repugnantes.
que pode ser também desenvolvido pelas embocaduras, tá? Aquela sensação de um metal na boca, além do gosto que ele pode sentir, existe a sensação do tato. A boca, a região do focinho, é uma região bastante sensível. Então, realmente, ele tem bastante sensibilidade a movimentos ali. Então, existe todo um outro, né, outra linha de estudos que vai falar toda essa situação das embocaduras dos cavalos, e por isso que tem também bastante movimento para montarias sem embocaduras, né? A pele é o órgão mais, né, o maior órgão do corpo, bastante sensível, e o cavalo, com relação ao tato, ele consegue perceber, e a gente vê isso bem na prática, né, dele sacudir para tentar espantar uma mosca. O peso de uma mosca, ele consegue perceber. Um carrapato, ele consegue perceber. Então, além do tato da pele ser bastante sensível no cavalo, ele tem algumas regiões, aqueles pelos longos, também chamado de vibriças, principalmente na região dos olhos e na região do focinho, que ajuda bastante a percepção de textura, de tamanho, até de temperatura. Por isso que não se corta aqueles pelos da face. É muito importante para os cavalos a presença desses pelos, tá? Com relação ao tato. E vamos lá, continuando. Esse esquema eu gosto bastante, é um compilado de artigos das regiões mais sensíveis do cavalo. Então, por alguns trabalhos testaram preferências por áreas de grooming, outras regiões ao toque. Então, eu vou fazer um resumo aqui, ó. Opa, perdão. Então, aqui na região das orelhas, né? É onde eles não gostam de ser tocados, aqui na região da escápula e da garupa, aqui do glúteo. Já na região aqui da garupa e da cernelha, eles preferem, né, o grooming. Essa região aqui é de um estudo que mostra que movimentos circulares nesta região diminui a frequência cardíaca dos cavalos. Mas olha que interessante, infelizmente, os cavalos com estereotipias, esse efeito não é atingido com esses movimentos circulares. Essas áreas dos olhos são bastante sensíveis, e a área do focinho, ó, e da boca e da virilha. E esse trabalho aqui, ó, desse artigo, mostra que essa região é uma região tão sensível quanto as pontas dos nossos dedos. E veja que é interessante também que é a região onde, né, na montaria, tem a pressão das pernas. E, infelizmente, em algumas atividades, a espora, né? Por isso também, completamente, já, né, não precisa nem explicar por que ela não deve ser usada. A região dos cascos, ó, embora firmes e duras, elas também são bastante sensíveis à pressão, à temperatura e à dor. Então, né, depois desse resumão aí da sensibilidade dos cavalos, do que como eles percebem os estímulos do ambiente, que nós somos responsáveis por esses estímulos também, e que eles têm percepções sobre nós. Um resumo também sobre as reações dos cavalos aos estímulos. Então, esses comportamentos, eles são basicamente indicadores imediatos da situação, daquela reação ao estímulo. Então, são reações negativas a uma ação, a um objeto, que o cavalo ele vai reagir negativamente, demonstrando agressividade quando ele murcha as orelhas para trás, quando ele investe com a cabeça, quando ele tenta morder, coicear e manotar. Então, percebe, às vezes é uma reação a um estímulo que ele já conhece, ele prevê, ou é uma reação por ele desconhecer completamente e ele, né, assustado, ele reagiu.
Então, existem, né, diferentes situações, mas tem cavalos que sempre vão ser dessa forma porque eles sofreram muitos registros, existem muitos registros negativos da presença do ser humano, de atividades com eles, e assim eles vão tentando mostrar, né, de forma intencional as suas reações aos estímulos. Reações também negativas, que de evitação e medo pode ser o paralisar, ele recuar, ele desviar lateralmente, né? Forçar a saída, querer sair do local onde ele está, fugir, né? Então, essa lateralização, ele não quer saber daquilo, né? Pare imediatamente, porque realmente isso daí ou já tem um problema, ou você vai causar um problema maior, fora o risco, né, de acidentes. Ainda, reações negativas de desconforto, dor e medo. Né? As tensões faciais, as expressões faciais, isso está mostrando que tem um estímulo que ele não está gostando, que está causando desconforto, que está causando medo. Existem vários trabalhos que mostram isso. Então, perceber essas situações negativas, elas são fáceis até. Né? Ninguém tem dúvida quando vê um cavalo que está com esse tipo de reação que ele não está gostando. Então, né, como eu falei, imediatamente mude o sentido do estímulo. Existem reações positivas, né, ou neutras. O cavalo pode estar relaxado, e mesmo na sua presença ou algum outro estímulo, então isso realmente não tem nenhum problema para ele. Ele pode querer uma aproximação e você então percebe que ele está bem. Mas vejam também que muitas vezes quando você pergunta para uma pessoa como que você faz o seu cavalo feliz, existe mais dúvida de quando você pergunta o que o cavalo não gosta. Né? Então aí fica uma dúvida de será que a gente proporciona tão poucos momentos felizes para os nossos cavalos que é difícil para a gente reconhecer quando ele está gostando? Então essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. E ainda, estou na reta final aqui, não sei nem quanto tempo eu tenho, mas ainda existe uma certa dúvida, né? Eu falei muito de reações, Tem cavalo, bastante então, tempo ainda, pode ficar tranquila. Tem tempo então ainda, nós vamos fica ter tranquila. bastante tempo para pergunta, porque tem mais 20 minutos eu fiquei ainda. com receio aqui de me estender demais. E ainda o que a gente tem que prestar atenção, que eu falei bastante de reações, de como que o cavalo reage a determinados estímulos, eu vou deixar aqui também como uma ideia de que nem sempre isso acontece. Né? Existem cavalos que já cansaram de responder de forma negativa ou de forma até violenta, ou eles apanharam muito, ou eles aprenderam que se eles reagem, eles vão ser punidos. Então, esses cavalos eles acabam ficando não responsivos com uma inatividade a muitos estímulos. Né? Isso pode levar até a uma depressão. E existem estudos mostrando isso, de cavalos até como modelos da depressão humana. Eles ficam bem desligados do ambiente, os estímulos estão acontecendo, eles deixam de reagir. E quando eles reagem, às vezes eles reagem de forma exagerada. Então, aqui mais uma reflexão que eu vou deixar imaginem que tem um cavalo que você não sabe qual é a história dele, que ele parou de reagir, é um cavalo que não está alerta, que ele ignora os estímulos e de repente aparece uma pomba na frente dele e ele quase tem um ataque e pode colocar um praticante no chão e etc. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Só que para ele chegar nesse ponto, muita coisa aconteceu. E isso no cavalo não é difícil, porque muitas vezes um cavalo chega para uma pessoa e não se sabe qual é a história pregressa desse cavalo. E existe a desesperança aprendida, que é também uma forma de deixar de reagir. Ele aprende a não reagir. E aí ele fica sem expressar aquelas reações de aversividade, de agressividade, de não estou gostando, e ele vai aceitando. Então, muitas vezes a gente tem que interpretar que aquela não reação não significa que aquele cavalo não está sofrendo. E
qual é a diferença do cavalo que reage para o cavalo que desenvolveu depressão, para o cavalo que desenvolveu desesperança aprendida? É justamente o mundo dele. É como ele encara aqueles desafios. Tem cavalo que não vai ficar submisso nunca, mas tem cavalo que facilmente vai ficar. Ou ele tentou muitos anos reagir, mas uma hora ele pode desistir. Então, a nossa responsabilidade nessa parceria humano-cavalo, ela é muito grande, ela é quase que 100%. Né? Desde da criação dos potros, ali, desde a escolha, vamos fazer nascer um potro, como vamos cuidar desse potro, como vai ser toda a criação, porque muitas vezes, quando se faz isso sem um bom planejamento, um cavalo chega com 3, 4 anos e ele então, dispensado porque ele não teve capacidade de aprender, ele não teve capacidade de reagir conforme os ensinamentos, e, na verdade, pode ser um acúmulo de erros que o ser humano promoveu, né, naquela relação humano-cavalo. Então, é mais ou menos isso, Henrique, que eu preparei para vocês. Estou aberta para o debate. Bem, ótimo, Denise, obrigado. Nós já temos algumas perguntas ali no chat e se houver mais perguntas, eu peço que se façam sempre pelo chat para que a gente consiga manter organizada a sala aí. E, à medida do possível, eu e o Jader... Não está mais dividindo a tela, né, Henrique? Não, já saiu a tela. Tá. Está aparecendo só tu agora. Tá. Tem um pedido lá do início para tu aprofundar um... Tem um pedido lá do início para tu aprofundar um pouco a questão das orelhas, para tu explicar um pouco melhor. Lá no início, quando tu falaste em orelhas, para tu falar um pouco mais sobre isso. Tem que tirar do mudo aí, Denise. Tu mesmo pode tirar do teu mute. Então, as orelhas, elas têm sido indicadas como um bom indicador de comunicação entre os próprios cavalos, e a gente aprendendo isso, nós podemos utilizar, né? Então, os cavalos, quando eles estão com as orelhas apontadas para frente, eles estão prestando atenção. E aí você tem que também perceber como que está o resto do corpo. Se ele está numa posição de ataque ou numa posição alerta, simplesmente só prestando atenção. Mas quando ele murcha as orelhas, e também tem que diferenciar do murchar, que é bem para baixo, do que só voltar para ouvir os sons atrás, se ele murcha, é porque ele está bem agressivo e prestes a agredir, né? Então, quando o cavalo... Aí tem o relaxado também. O cavalo pode estar com as orelhas simplesmente ouvindo, movimentando bem, ou bem relaxado. Mas na postura também de depressão, às vezes ele fica o pescoço fica bem reto, quase 180 graus com a esternelha, e as orelhas ficam abatidas também. Ele não está a fim de prestar atenção no ambiente ou no estímulo. Então, esses indicadores são bem interessantes para a gente prestar atenção se o cavalo está interagindo ou se ele não quer nenhum tipo de interação. E lembrando também que quando os cavalos eles têm liberdade para interagir entre eles, às vezes um simples murchar de orelha e uma olhada mais investida, o outro cavalo já se afasta. E é isso que ele quer da gente. Se ele não quer a gente perto, ele já dá aquela murchada do tipo, não vem agora, porque um outro cavalo bem esperto não iria naquele momento, porque senão ele estaria provocando uma reação um pouco maior. Não sei se era isso. Perfeito, perfeito. Nós temos algumas perguntas ali do pessoal também com relação ao artigo sobre as cores dos obstáculos. Tá. Se tu puderes disponibilizar o artigo ou a referência para a gente encaminhar para as pessoas ou colocar ali no chat também, se ele tiver à mão,
mas se não, a gente pode encaminhar posteriormente. É um artigo eu não que vou causou mexer muito bastante aqui, interesse. senão eu vou me perder. Tranquilo. Mas eu mando para ti e de repente você disponibiliza. É bem legal. Acabou de sair. Tá ótimo. Ele não fala muita novidade, tá? Ele fala exatamente o que a gente já sabia, mas como eles fizeram os testes inclusive das cores intercaladas, é interessante para quem promove os eventos saber. E as cores das cercas também, né? Quando você quer que tenha um obstáculo bem visível, que seja branco, amarelo, e não uma cor que se misture com o fundo, né? Perfeito. Também tem alguma solicitação com relação aos slides, se eles podem ser disponibilizados ou não. Essa é uma decisão sua, a gente pode conversar posteriormente, né? A gente sabe que tem toda uma propriedade intelectual aí na produção dos slides, então fica muito à vontade, né? Se tu achares que pode disponibilizar, a gente manda por e-mail depois. Mas fica à vontade, Denise, a gente entende quanto dá de trabalho para fazer isso, né? Não, eu não tenho isso. Que bom. Tá? Na verdade, até quero aproveitar, Henrique, antes da gente chegar mais para o final, dia 19, muito provavelmente, vai haver um evento do nosso grupo com o Ministério da Agricultura, que é o lançamento dos vídeos sobre boas práticas de manejo em aquicultura. E muito desses conteúdos está lá e vai ficar disponível online, né, para quem quiser acessar quando quiser. Então, nós vamos ter um evento que vou pedir a sua influência para divulgar, tá? E depois disso, as aulas vão ficar disponíveis e muito desse material já vai estar lá, tá? É coisa de mais uns 10, 20 dias aí. Bom, conta comigo. Tem mais alguma pergunta aqui com relação à solução do cavalo já com trauma, né? De como proceder posteriormente. Não sei se isso entra muito dentro da tua área de trabalho. A gente vai ter depois algumas outras palestras mais aprofundadas nessa área, mas se tu quiser dar um toque agora, fique à vontade. Tá no mute aí, tem que tirar o mute. Aí. Na verdade, é assim, tem bastante gente que trabalha com isso, que tenta trabalhar essa recuperação. E eu acho que depende muito de até onde esse cavalo está traumatizado, né? Quais foram... Porque, veja bem, a pessoa que trabalha com isso, ela não só ela tem que reconhecer que o cavalo está ruim, como ela trabalha com um ser que ela desconhece tudo da vida desse cavalo. E aí eu trago, na verdade, para o tema da nossa palestra, a responsabilidade que todos que trabalhamos com cavalos temos desde o primeiro dia ou até antes do nascimento daquele potro. Porque o potro, ele vai ver a mãe dele reagindo com relação ao ser humano. Se for tranquilo, ele não tem problema. Agora, se a mãe já não acha aquilo tranquilo, ele já vai construir aquela relação, que ainda não é parceria, muito ruim. Então, veja se tem cavalo que, né, chega a ser descartado, porque não tem jeito. E muitos, né, o pessoal da equitação, da ciência da equitação, fala que todos esses erros, antes do treinamento em si, eles inviabilizam muitos cavalos. Então, o que a gente está fazendo com a vida desses animais, né? A gente promove uma reprodução, né, uma gestação, um potro, desmame, né, e vai indo até chegar no momento e fala assim, esse cavalo não serve porque ele tem problemas sérios que a gente não consegue corrigir. É meio estúpido, né? Desculpa, mas é quase estúpido isso. Então, eu acho que é bem isso. Não tem, às vezes, o que eu posso dizer é que tem muito cavalo que é descartado, mesmo com o esforço de muitos colegas tentando corrigir. Esse estado de supressão das reações que ele entra, ele consegue ser revertido através de um aprendizado? Sei que o cavalo tem dificuldade de reaprender algumas coisas que ele já aprendeu, né? Ele solidifica alguns conhecimentos e tem dificuldade, às vezes, de voltar atrás. Esse estado de supressão consegue retornar? Henrique, é assim, para a gente começar a falar disso, a gente tem que ver como que está, como nós estamos proporcionando o mundo daquele cavalo que nós queremos recuperar. Então, se o cavalo ele já não está bem, ele fica numa baia, ele come poucas refeições por dia, e, entendeu? Você vai recuperar ele do quê?
Entende? Então, ele pode ser que sim, mas se você tem que fazer todo um entorno para que vale a pena, para que ele tenha motivação para sair desse estado. E às vezes a pessoa que tem aquele cavalo não tem esse lugar para proporcionar. Então, por isso que eu acho às vezes bem difícil. Difícil, não impossível, né? Veja bem, a gente conhece cavalos, tem uma história linda aqui de um cavalo que era de carroceiro. Linda, interessante e assim, né? É possível. Então, é o pessoal aqui da Ecoterapia de Santa Maria, tem o Afrojapa, que ele era de carroceiro, apanhava. Ele foi resgatado no meio de uma situação conflitante e trazido para o centro equestre. E hoje ele é um dos melhores cavalos de ecoterapia. E a gente sabe que cavalo de ecoterapia não é só tão bom em termos qualquer, mas de temperamento com trato com um praticante que às vezes tem deficiências, né, que depende de um profissional. Então, esse cavalo ele teve uma boa recuperação, né? Mas depende do mundo dele, como ele percebeu aquele mundo. Aquele mundo para ele foi uma desgraça que não valia mais a pena viver, ou aquele mundo ainda tinha esperança? Isso é individual, isso que é bonito, né? Nas diferenças. A gente sabe que tem dois indivíduos no mesmo ambiente, com os mesmos estímulos, um vai perceber o estímulo de uma forma e reagir, internalizar, e o outro de outra forma. E assim também são os cavalos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também com relação às esporas. Gostaria de saber quais alternativas e como intervir para parar de usar a espora e se a dessensibilização em excesso em potros ou no processo de doma pode prejudicar nos sentidos e nas reações dos cavalos no processo de montaria. Meu Deus. Então, espora jamais, né? Jamais. O pessoal que monta sabe a importância do comando das pernas, né? Da pressão ideal, e ele tem uma sensibilidade bastante grande naquela região. Então, isso é possível. E a segunda pergunta que foi emendando, qual foi? Com relação à dessensibilização em excesso nos potros ou no processo de doma, pode prejudicar ele nos sentidos, nas reações, pode entrar nesse estado de supressão, de repente? Pode. Ele chega bem perto da desesperança aprendida. O que a gente sabe hoje é que, às vezes, tem muita discussão disso, né? De fazer um treinamento inicial com potro e depois ele ser mais fácil de manusear e não mexer no potro, se ele vai ser mais fácil de manusear. O que tem mostrado bastante eficiência, e no nosso evento a gente vai falar um pouco disso também, que é a experiência aqui da cudelaria, da cavalaria de Santa Catarina, é que a relação do ser humano com a mãe, né, promover um ambiente tranquilo, né, sem aquela loucura, até um desmame tranquilo também, né, gradual, e a gente vai, né, avançar até nas formas de desmame, o desmame mais natural possível e não tão precoce, tem mais resultado positivo na vida do cavalo depois, nos treinamentos, do que ficar trabalhando com o cavalo, manuseando, etc. Ela pode ter um efeito, ele pode ter um efeito, mas depois de um tempo, o que teve esse trabalho antes e o que não teve, ele vai diminuindo essa diferença. Então, aquela consistência é mais importante. Isso já é um spoiler aí da palestra da Ruth Patten, né? A Ruth é uma colega de mestrado lá na UFPEL, Ruth é canadense, e fez o trabalho dela justamente nessa área aí, né? De como tu pode interferir nas éguas para que tu tenha potros mais mansos sem precisar mexer nos potros, né? Ela fez um trabalho muito interessante nessa área e é uma das palestras que está na nossa programação, aí, se eu não me engano, é a terceira ou quarta palestra. A gente montou justamente essa ordem, né? Começar pelos conceitos, agora contigo da Senciência, depois com Zanella, um conceito do bem-estar geral, depois com o Nogueira, os conceitos de bem-estar na criação, e depois
já começamos com os potros falando com a Ruth Patten. A quarta apresentação, então, é a Ruth daqui a 3 semanas. Muito bem. Direto do Canadá, né? A gente vai ter que fazer ela madrugar, porque dão 4 horas de diferença lá onde ela está. Mas a gente se preocupou bastante com o nosso horário e ela disse que topava acordar às 4 da manhã, então tá ótimo. Denise, bem, tem uma série de mensagens te parabenizando aqui pela palestra, tá? Não sei se você consegue ver o chat, mas vou te adiantando que todo mundo adorou, te encheu de parabéns, tem gente pedindo o teu Instagram, e aproveitando isso, a gente lançou o Instagram da escola agora também, que é Bem-Estar Escola. Só isso. E também já te marquei lá para tu nos seguir, então se puderem ir nos encontrando, mais uma vez agradeço a tua disponibilidade, agradeço a tua presteza em nos atender com tanta rapidez e abrir mão do teu tempo para esse momento, né? Ô, Henrique, nós temos o Instagram do Nebec UFSC, tá? E a gente coloca algumas dicas ali de boas práticas, e a gente começou motivado com o problema do Covid, né? Algumas dicas para centros equestres, e temos postagens novas às terças e às sextas, as nossas alunas Rafaela e Laura Áviles, que nos ajudam bastante. E elas estão colocando um conteúdo bem legal ali. Perfeito, então. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria que o professor Nogueira, se ele conseguir aí abrir o áudio para nós, para dar uma palavrinha no encerramento, e aí a gente já encerra a primeira parte da nossa jornada. Obrigada, viu, Henrique, pela oportunidade. Antes do Nogueira falar, não sei se eu vou ter mais tempo, mas é bem importante a gente passar esses conceitos para quem gosta de cavalo. Às vezes a gente vive num automático, né? Às vezes eu me pego num automático ali de uma tradição, eu não que tenha aquelas tradições mais antigas, mas mesmo uma tradição do meio que a gente estudou, dos lugares que a gente frequenta, e vem uma frase que bate na cabeça, e aí você fala, nossa, acho que realmente para que isso, né? Então eu sempre tento trabalhar nesse sentido, né? De questionar tudo. E eu espero que eu tenha atingido esse meu objetivo com essa aulinha aqui que a gente fez. Obrigada, Henrique. Foi maravilhosa, foi fantástica a tua apresentação, acho que todos aprendemos muito. Acho que toda discussão sobre ciência é muito válida e a gente precisa reforçar ela cada vez mais, né? Quando a gente entender a ciência na sua essência, eu acredito que todos os problemas de bem-estar estão resolvidos, né? Sim. Precisamos cuidar do outro. Exatamente. Sendo da mesma espécie ou não, né? Inclusive o ambiente é o outro. Exato. A nossa obrigação com o outro, com o ambiente, seja com quem for, eu acho que se ressalta agora, né, nesse momento de pandemia, onde a gente se obrigou a se afastar, né, de algumas pessoas, do convívio, até mesmo de alguns animais, e isso reflete aí, espero que reflita, né, num futuro melhor aí, tão logo passe essa pandemia. E ela tem um lado positivo, sim, né, nos permitiu fazer um encontro como esse também, com essa dimensão, que se não houvesse essa obrigação do afastamento, a gente estaria aí tentando fazer um evento presencial, não rompendo essa barreira do ensino à distância e talvez com dificuldade logística, de custo, de tudo mais que a gente consegue fazer hoje através dessas plataformas, né? Tá bem. Vamos lá ouvir o professor Nogueira. Tudo bem, pessoal? Satisfação em ouvi-la e vê-la, Denise, Henrique, Jader, tudo bom? E aos outros colegas também. Muito feliz em estar junto com vocês, ter ajudado um pouquinho a ideia do Henrique e dos outros parceiros. E satisfação te ouvir, Denise, num tema tão fundamental para a gente começar ou continuar discutindo, né, boas práticas e bem-estar em equinos e como a gente está falando, bem-estar na vida, né, bem-estar das pessoas, do ambiente
nessa lógica aí de saúde única, de mundo único, que a gente cada vez tem que mais entender e apostar, né? Tem claro que a grande maioria de nós entende, mas essa é uma luta, no bom sentido, diária, para a gente ter uma vida melhor, né? Referendando as palavras de vocês, esse momento tem que nos trazer coisas boas, né? Já que a gente vive um momento tão pesado, né, por tantas mortes, de tanta intolerância, né? Infelizmente, vivemos um momento de muita intolerância, e essa intolerância transita entre as espécies, né? Se a gente é intolerante com o próximo humano, obviamente a gente é intolerante com as outras espécies, né? E a gente tem que superar isso e tem que passar. E essa nossa base de formação, de informação, essa tua base do trabalho aí, Denise, que é fundamental, seguem fazendo um trabalho ótimo, só nos dão mais, ou nos dá mais esperança, né? Que a gente está com um caminho aí a percorrer repleto de coisas boas, né? Muito feliz de estar com vocês e vamos em frente. A gente segue nos encontros às quartas de manhã. Grande abraço a todos. Obrigado. Igualmente, Nogueira.